Capítulo 3, Velho Testamento, logo após o livro de Juízes, você vai encontrar aí o livro de Ruth. Aquele que está perto de alguém sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia para que todos possam acompanhar na palavra do Senhor, tá bom? Ruth, capítulo 3. Ruth 3. Amém. Graças a Deus. Vamos ler, meus irmãos. Ruth, capítulo 3, diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moça estiveste, de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após mim nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Porquanto ele disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá-me a capa que tens sobre ti, e segura-a. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhas pôs em cima, então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Lhe disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia à tua sogra. Então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Louvado seja o Senhor. Pai, queremos nesta noite ser edificados pela Tua palavra, que o Senhor possa falar grandemente, poderosamente no nosso coração. Te louvamos, ó Pai, por cada vida aqui presente e as que estão conosco através da transmissão. Possamos sair daqui edificados e transformados pela Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Novo tempo e nova vida. Novo tempo e nova vida. Meus amados irmãos, essa história que nós acabamos de ler, ela aconteceu em um período muito triste da nação de Israel.
Essa história aconteceu no período dos juízes. E a palavra de Deus diz que no tempo dos juízes não havia reis em Israel, não havia sacerdotes e profetas ministrando a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que, naquela época, cada um fazia o que bem entendesse aos seus olhos. Fazia o que era reto aos seus olhos. E nessa ocasião havia um declínio espiritual. Havia um distanciamento do Deus de Israel na época de Ruth. Mas este livro traz para nós de que havia, sim, fidelidade a Deus na época dos juízes. Havia, sim, amados irmãos, alguns remanescentes aqui, que não se prostraram diante de Baal. Havia, sim, meus amados irmãos, pessoas piedosas. Havia, sim, famílias tementes a Deus no tempo dos juízes. Famílias esta que nós acabamos de ler, amados irmãos, que mantinham um padrão constante de vida diante do Senhor, e esse padrão de vida levava a inspirar outras pessoas. Tanto que Noemi vai inspirar Ruth. E eu creio que este é um grande desafio para nós nos dias de hoje, para a minha família e para a sua família. Termos um padrão constante de vida que venha de tal forma inspirar, despertar interesse nos outros acerca do Deus que nós servimos. Tamanha era a vida, eu creio, dessa família, que Ruth vai dizer: o seu Deus será o meu Deus. Mas, mesmo, meus amados irmãos, essas pessoas tementes a Deus, elas tomam, e nós tomamos também, decisões equivocadas na nossa vida. E nós servimos um Deus grandioso, um Deus que, mesmo nós tomando decisões equivocadas, Ele transforma, Ele reverte o mal em bem. O livro conta, então, a história de uma família. Essa família é composta por um casal, Elimeleque e Noemi. Eles têm 2 filhos. O nome de um, Malom, e o nome do outro, Quilion. Eles moravam em Belém, não Belém do Pará, mas Belém da Judéia, na Palestina. E em uma época de seca em Belém, eles, ao invés de buscar a direção do Senhor, eles então tomam uma decisão. Eles mudam para as terras dos Moabitas. Elimeleque então pega a sua família e vai para a terra dos Moabitas. Ao chegar nessa terra, eles vão passar mais de 10 anos lá. Algumas tragédias vão acontecer. A primeira tragédia é que Elimeleque morre. O supridor, o nutridor, aquele que mantinha a casa, ele morre. E fica então Noemi com seus 2 filhos. Esses meninos estão crescendo e eles estão morando com os de Moabe, os moabitas. E eles começam a olhar as moças moabitas. Eles começam a olhar para Orfinha, Rutinha. Rutinha passa, eles batem o olho, olha que menina linda. E a mãe talvez está dizendo: cuidado, essas meninas são moabitas e nós somos hebreus. Nós somos hebreus. Mas o fato é, amados irmãos, que estes homens rapazes acabam se casando com essas 2 moabitas. Tragédias. Tempo passou e, de repente, esses 2 rapazes também morrem. Eles morrem. Fica, então, apenas Noemi,
Orfa e Ruth, as suas duas noras. Meus amados irmãos, o que acontece com essa família, o que aconteceu com esta família, esse intempéries, muitas vezes acontece conosco. É uma família, amados irmãos, que saiu da sua terra em busca de sobrevivência, em busca de prosperidade, e ao chegar lá, eles encontram dor, eles encontram lágrimas, eles encontram perdas, eles encontram uma tragédia em sua família. Mas há algo muito maravilhoso, de que as tragédias na nossa vida, ela não tem as últimas palavras. Louvado seja Deus. As tragédias em nossas vidas, ela nunca tem a última palavra na minha e na sua vida e na vida dessa família. Eu sempre escuto o pastor Ebenezer, e ele disse uma frase, há muito tempo que eu já ouvi ele dizer essa frase. Ele diz que nós, crentes, devemos lembrar de algo, que entre a tragédia e nós, Deus está. Entre a tragédia e nós, Deus está. E se a tragédia chega até nós, é porque ela passou por Deus primeiro. E então, essa família está passando por um momento aonde Deus permitiu. Mas como eu já disse, as tragédias que nos atingem não têm a última palavra em nossa vida. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o livro de Ruth vai começar triste. Mas o livro de Ruth vai terminar com uma festa, vai terminar com um casamento, vai terminar com um filho, vai terminar com um lar feliz e maravilhoso. Porque o livro de Ruth, amados irmãos, Deus vai mudar a sorte dessas pessoas aqui. Deus vai mudar a sorte de Noemi, Deus vai mudar a sorte de Ruth. Elas serão consoladas pelo Senhor. E esse mesmo Deus que mudou a sorte de Ruth e Noemi, Ele continua ativo nos dias de hoje. Ele continua transformando. Ele continua transformando desespero em porta de esperança. Ele continua transformando amargura em felicidade. Louvado seja Deus. Você crê nisso? Amém? É o que aconteceu aqui. A história continua. Depois de anos de tristeza, depois de ano de desamparo, depois de anos ali, as três, Noemi, Orfa e Ruth, a palavra de Deus diz que uma porta se abre para Noemi. Ali mesmo na terra dos Moabitas, ela fica sabendo de que Deus visitara o seu povo, de que Deus estava agindo lá em Belém. E também mostra aqui de que mesmo quando nós perdemos a esperança, Deus sempre tem o suprimento para nós. Mesmo quando nós estamos em uma situação difícil, Deus sempre supre. Deus sempre nos visita. Deus sempre tem algo maravilhoso para nossas vidas. E Noemi, então, ao saber que Deus visitou Belém, ela decide voltar para a sua terra. E Ruth, uma das suas noras, decide voltar com ela. A partir daqui, meus irmãos, eu gostaria de pontuar algumas verdades na mensagem de hoje, nesse texto. A partir daqui, então, Ruth começa a ser a protagonista do texto, da história. Nós sabemos que o protagonista maior é o Senhor nosso Deus, é Ele que está na direção de todas as coisas aqui. Mas a partir de agora, Ruth, ela vai entrar na história de uma forma extraordinária, e juntamente com ela vai entrar um homem chamado
Boaz. E a partir de então, eu gostaria de pontuar algumas verdades aqui. A primeira verdade que eu gostaria que os irmãos colocassem no coração hoje à noite, nesse texto, é que nós devemos fazer escolhas sábias na nossa vida. A primeira verdade que eu aprendo, a primeira lição que eu aprendo com Ruth, é que ela é uma mulher que faz uma escolha sábia. E, amados irmãos, todos nós sabemos que a minha e a sua vida, ela é feita de escolhas. Ao levantar pela manhã, se aparece diante de nós diversas escolhas para nós tomarmos, fazermos. Primeiramente, qual roupa você vai usar naquele dia, né? Alguns chegam, abrem o guarda-roupa, esse, né? Qual sapato você vai usar naquele dia? A vida é cheia de escolhas. Como nós iremos encarar a situação da vida naquele dia? Em que acreditar? É uma escolha. Em quem você vai acreditar naquele dia? Com quem você vai caminhar naquele dia? Com quem você vai confiar? A quem você vai colocar a sua confiança naquele dia? Então, a minha vida e a sua vida são feitas de escolhas. Eu não posso dizer que você escolheu vir aqui hoje, porque foi o Senhor que te trouxe aqui. Talvez você escolheu a sua roupa, o seu calçado para vir, mas Deus que montou todo um cenário para que você estivesse ouvindo essa mensagem hoje à noite. Mas o fato é de que Noemi, Orfa e Ruth, elas começam a viajar, as três. Chega um certo ponto da viagem que Noemi vai desencorajar as suas noras, para que elas voltem para o seu povo moabita, para que elas também voltassem para os seus deuses. Elas eram novas, ficaram viúvas novas, para que elas pudessem casar outra vez. Eu creio que Noemi estava prevendo algo. Noemi sabia que uma vida de viúva em Israel não era fácil. Ainda mais uma viúva estrangeira. Ela sabia que não seria fácil para essas duas mulheres em Israel. A palavra de Deus nos diz então que Orfa volta. Orfa decide voltar a ficar com os moabitas, com o seu povo. Mas a palavra de Deus diz que Ruth, ela permanece com a sua sogra. Veja o que ela diz no capítulo 1, verso 14 e verso 15 e 16. Ruth 1. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Veja o que Ruth vai dizer. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te. Por onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth decide: eu vou contigo. Interessante, amados irmãos, que a gente não se ouve mais falar em Orfa. Orfa some do cenário, Orfa some da história. Mas a partir de então, Ruth entra na história.
Ruth, amados irmãos, entra na genealogia messiânica. E esta mulher, então, a sua história nós estamos contando hoje, porque ela toma uma sábia decisão na sua vida. Como é importante as sábias decisões. As decisões erradas nos levam ao anonimato, a sair do cenário. Mas as decisões sábias, nós não conseguimos imaginar o que Deus pode fazer quando nós decidimos sabiamente, tomamos decisões sábias na nossa vida. Ruth, meus amados irmãos, ela escolhe romper totalmente com Moabe. Ruth, meus amados irmãos, ela corta as amarras que lhe prendiam a Moabe. Ruth aqui ela decide trilhar o caminho da fartura, o caminho que leva a Belém. Ruth decide trilhar o caminho de uma nova vida. Ela escolhe andar com o povo de Deus. Ela decide adotar a fé de Noemi. E Deus vai honrar essa decisão sábia dela. E Deus vai honrar, e Deus sempre honra a nossa decisão quando nós decidimos andar com o povo de Deus. Meus amados irmãos, eu aprendo algo grandioso aqui. A minha vida e a vida dos irmãos é curta. A nossa vida é muito curta. E nós precisamos ter um viver sábio. Nós precisamos tomar decisões certas. Nós precisamos trilhar o caminho que contempla a fartura de Belém. E é bom saber de que Deus já preparou um caminho para cada um de nós. Assim como Ele já tinha preparado o caminho para Ruth. Ruth não imaginava, mas Deus estava na direção da vida de Ruth. Deus estava conduzindo a sua vida, meus amados irmãos. E Deus está conduzindo a minha e a sua vida. E quando nós tomamos decisões sábias, nós somos edificados e experimentamos coisas maravilhosas da parte de Deus. Nós precisamos ocupar a nossa mente e o nosso coração com verdades que edificam. Essa é uma sábia decisão. Precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica a Deus. Isto é uma sábia decisão. Nós precisamos ocupar as nossas vidas com aquilo que enriquece as nossas vidas. Isto é uma sábia decisão. Andar com aquilo que edifica a nossa vida, que soma no nosso interior, que nos eleva espiritualmente, que nos coloca mais na presença de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos que procurar sinais de Moabe em nossa vida. E talvez os sinais de Moabe precisam ser cortados em nossas vidas. Nós precisamos nos livrar dos sinais de Moabe em nós. O que é os sinais de Moabe, irmãos? Os sinais de Moabe é coisas do velho homem. E o velho homem não nos deixa tomar decisões sábias. O velho homem não permite que nós venhamos querer andar com o Senhor ou andar com o povo de Deus. E nós temos que fazer como Ruth, cortar e tomar uma decisão sábia e andar perto daqueles que andam perto de Deus. Ruth se livrou disso. Ruth, ela permaneceu resoluta. Isso fez toda a diferença na vida dela. Isso acrescentou em sua vida. Ela escolhe, amados irmãos, o caminho de Noemi. E ao escolher o caminho de Noemi, ela também escolhe o Senhor de Noemi. Ela começa a fazer parte do povo de Deus. Ela se converte. Ela se torna uma seguidora leal ao Deus único de Israel, ao Deus que nós servimos. Como é importante uma decisão sábia na nossa vida.
Busque sabedoria de Deus, amados irmãos, e tome decisões sábias na sua vida. Deus tem um novo tempo e uma nova vida para nós. Mas para que experimentamos isso, nós precisamos tomar decisões sábias, escolhas sábias na nossa vida. Você é esposa? Faça escolhas sábias como esposa diante do seu marido. Você é esposo? Faça escolhas sábias como esposo diante da sua esposa. Você é mãe? Faça escolhas sábias como mãe diante dos seus filhos. Essa semana eu estava com alguns irmãos visitando uma família. E meus amados irmãos, as escolhas que nós fazemos no passado, se elas não são sábias, nós iremos experimentar algo terrível lá na frente. Em nome de Jesus, venhamos aprender hoje à noite a depender de Deus para tomarmos decisões sábias na nossa vida. Invista na vida espiritual do seu filho. Invista na vida espiritual do seu casamento, do seu relacionamento. Essa é uma decisão sábia. Não se aparte da igreja no nome de Jesus. Amém? Não fique ao derredor da igreja. Abrace a igreja de Cristo. Essa é a decisão sábia. É andar com aqueles que temem a Deus. É andar com aqueles que buscam a Deus. Ruth fez isso. Essa é a primeira lição. Louvado seja Deus. Uma escolha sábia. Segunda lição que eu vejo no livro de Ruth é que ela passa por um recomeço diligente. Oh, amados irmãos, Ruth vai recomeçar. Há um recomeço aqui. E na nossa vida, nós passamos por recomeços. Louvado seja Deus pelos recomeços. Você pode dizer um amém? Amém. Louvado seja Deus pelos recomeços. Sabe que eu aprendo do meu Deus e do seu Deus, do nosso Deus? De que o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que evidencia isso na sua palavra. Ele evidenciou isso na vida de Noé. Noé experimentou um recomeço na sua vida. Ele e a sua família. Eu vejo isso na vida de Esdras. Ele evidencia isto com Esdras. Esdras volta da Babilônia e recomeça a reconstruir ali Jerusalém e o templo, a lei no coração do povo de Israel. Também Neemias, ele demonstra isso na vida de Jó. Jó experimentou um recomeço, meu amado irmão. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, quase perdeu a esposa. Mas Deus recomeça na vida de Jó. Nós vemos isso na vida do filho pródigo. O camarada terrível, desobediente, sai, vai viver a vida dissoluta. Mas ele cai em si e ele volta para a casa do pai e ele recomeça. Deus quer mostrar isso. O pai vai colocar um anel no seu dedo. Meus amados irmãos, Cristo Jesus na nossa vida é o recomeço para as nossas vidas. A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, Ele deu para você um recomeço. Noemi e Ruth estão passando por isso. Elas estão voltando para a sua terra. Ela não, Noemi, Ruth não era de lá. Recomeço é fácil? Veja o que Noemi vai dizer, capítulo 1, verso 19, verso 21. Veja o que Noemi vai dizer, amados irmãos, no seu recomeço. Ela vai dizer assim: assim, pois, foram-se ambas, está falando de Ruth e Noemi, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: olha, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso.
Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Ela está dizendo, antes o meu nome era Noemi. Noemi significa alegre. Mas agora não me chame mais de Noemi, por favor. Meu nome agora é Mara, que quer dizer amarga. Meus amados irmãos, recomeço há um preço. Recomeço é difícil. Recomeço é dolorido. Recomeço significa renúncia. Às vezes você tem que renunciar muitas coisas para recomeçar. E tão importante quanto o ato de recomeçar é saber quando recomeçar e como recomeçar. Porque muitas vezes nós sabemos que precisamos recomeçar, mas quando? E como? E Deus sempre dá oportunidades, queridos, para fazermos as coisas diferentes na nossa vida. Deus sempre nos dá oportunidade para recomeçarmos. Ele sempre nos dá oportunidade para trilharmos um outro caminho. Ele sempre nos dá oportunidade para termos uma nova postura. Ele sempre nos dá oportunidade para termos uma nova mentalidade. Isso é recomeço. Ele sempre nos dá oportunidade para ter uma renovação em nossas vidas. Ele sempre nos dá oportunidade e situações para recomeçarmos áreas da nossa vida. Senhor, tem área na minha vida que eu preciso recomeçar. Há costume na minha vida, há postura em minha vida que eu preciso recomeçar. Algo que nós não podemos deixar é de desistir. Devemos continuar firme. Por mais difícil que seja, meus irmãos, o recomeço, mas vale a pena. Veja o que Ruth fez, amados irmãos, no recomeço. Como ter um recomeço eficaz. Capítulo 2 agora, verso 1 até o verso 3. Veja como foi o recomeço de Ruth. E tinha Noemi, quantos estão comigo? Amém? E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E foi, pois, e chegou e apanhava espiga no campo após os segadores, e caiu-lhe uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Queridos, Noemi, ou melhor, Ruth, ela vai trilhar passos aqui que vai fazer que o seu recomeço seja um recomeço eficaz. O primeiro passo que Ruth faz é que ela é diligente. Ela é diligente em admitir a necessidade de recomeçar. Ela que diz: Noemi, deixa-me ir ao campo. Deixa eu ir. Ao invés dela ficar dependendo de Noemi, ao invés dela deixar ou esperar cair do céu, ao invés, ela poderia pensar: vou esperar outros resolverem a minha situação. Vou esperar. Não, amados irmãos. Ela compreende de que a resposta para o seu problema estava nela. Ela precisava fazer alguma coisa para recomeçar. Ela reconhece que havia uma necessidade na sua casa. E é interessante que ela não teve medo de admitir essa necessidade. E ela vai trabalhar duro para isso. Ela vai para o campo.
E o que acontece quando ela vai para o campo? Quando ela vai para o campo, Deus vai prover para ela. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, pense nisso. Quando nós queremos recomeçar e damos o primeiro passo, deixa a consequência com Deus. Amém? Talvez você esteja esperando alguma provisão divina. Talvez você está esperando a resposta de Deus para alguma coisa na sua vida. Talvez você está esperando alguma solução, algum recomeço, algo novo na sua vida. Possivelmente Deus está esperando você dar o primeiro passo. Amém? Talvez Deus esteja esperando você reconhecer a necessidade. Lembra de Pedrão? Pedro. Todos os discípulos estavam dentro do barco. Mas quem colocou o pé na água? Pedro. Pedro, ele deixou a zona de conforto. Ele olha para o Senhor e ele diz: Senhor, és tu mesmo? Se és o Senhor, manda ir contigo. E Jesus só fez assim: vem, Pedro. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro, ao pisar na água, a água estava tão dura como qualquer outro cimento. Pedro deu o primeiro passo. E ele experimenta algo glorioso na vida dele. Meus amados irmãos, você quer experimentar algo? Você quer recomeçar? Não espere outro recomeçar. Recomece você. Reconheça a necessidade em nome de Jesus. Segundo, ela foi diligente em sua iniciativa. O texto diz: foi, pois, e chegou e apanhava espiga no campo após os segadores. Meus amados irmãos, ela tomou a iniciativa. A iniciativa é o único remédio para o recomeço. Tem que ter iniciativa. E quando nós temos iniciativa, Deus prepara um remidor para nós. Amém? Deus prepara alguém para receber. Deus prepara alguém para resolver a sua situação. Deus prepara alguém para te dar a vida nova. Ela nem imaginava para o campo de quem ela estava indo. Mas ela reconhece a necessidade. Ela tem iniciativa. E veja só aonde ela vai parar. Capítulo 2, verso 5. Veja aí. E depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: quem é esta moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: essa moça é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Mal ela sabia que aquele homem era o seu remidor, amados irmãos. Oh, amados irmãos, quando nós tomamos a iniciativa, Deus tem algo bom para nós. Para Ruth, Deus tinha um homem bondoso, Deus tinha um homem poderoso para ela, Deus tinha um homem rico, um homem sensato, um homem generoso, um homem que vai ter desejo de abençoar a sua vida. E esse homem vai abençoar a vida de Ruth. Capítulo 2, verso 14 a 17. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, Ruth, e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantou-se ela a colher. Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas, deixe-a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai ficar, para que a colha, e não as repreendais. Deus tinha bênção para a vida de Ruth, irmãos. Deus tinha algo preparado. Mas, meus amados irmãos, ela não somente foi diligente na sua necessidade, não somente diligente na sua iniciativa. Essa mulher era diligente na sua humildade. Ela é humilde. Irmãos, para haver recomeço na nossa vida, querido, meu amado irmão, a humildade é necessária. Ruth, ela não mostra
insubmissão em nenhum tempo aqui. Ruth, amados irmãos, ela não mostra orgulho em nenhum momento. Os cabelos brancos de Noemi para ela não significava desrespeito. Os cabelos brancos de Noemi significava consideração. A primeira humildade na vida de Ruth é que tudo que a sua sogra diz, ela fazia. Em todo o livro, queridos, Noemi, ou melhor, Ruth está atenta aos conselhos de Noemi. Isso é humildade. O segundo passo de humildade de Ruth é que quando ela chega àquele campo, ela vai pedir para os segadores. Ela vai dizer assim: deixa eu colher, ir atrás. Na verdade, ela não pede para os segadores, ela pede para o homem que estava responsável pela colheita. E aquele homem então permite que ela entre no campo e comece a pegar o que sobrava dos segadores. Ela mostra humildade de que ela reconhece que ela precisa dos outros. Meus amados irmãos, nós nunca devemos imaginar com capacidade e força suficiente para recomeçar a vida sem a ajuda de outras pessoas. Guarde isso no seu coração. Ruth reconheceu que ela precisava da ajuda dos encarregados. Ela reconheceu que ela precisava da ajuda de Boaz. Nós nunca devemos imaginar que caminhar sozinho é a melhor resposta para a nossa vida. Sabe o que o autor de Provérbios, no capítulo 18, verso 1 diz? Ele diz o seguinte, que aquele que se isola, ele se insurge, ele se levanta contra a sabedoria. Aquele que quer andar sozinho, ele se insurge, ele se levanta contra a sabedoria de Deus. E Ruth reconhece que ela precisa do outro. E eu preciso de você, meu irmão. E vocês precisam de mim. E todos nós precisamos de Cristo. Isso é humildade. Nós precisamos da oração um do outro. Nós precisamos do conselho um do outro. Nós precisamos do calor um do outro. Nós precisamos da igreja. Não queira andar sem a igreja na sua vida. Faça da igreja algo primordial na sua vida. Se de alguma maneira nós tropeçarmos, você vai ter sempre alguém para te levantar. Louvado seja Deus, amém? Por isso que eu preciso do irmão Antônio, do irmão Santiago, do irmão Agenor, do irmão José Maria, do irmão Jonatas. Porque se eu cair, eu vou ter esses amados irmãos do meu lado para, vem cá, pastor, vamos continuar firme. Isso é humildade. Ruth reconheceu que ela precisava um do outro. O outro passo de humildade de Ruth que levou ao recomeço é que quando Boaz fala para ela, ela diz: Senhor, eu achei graça aos teus olhos, sendo eu uma estrangeira. Ela está reconhecendo que ela não era digna para Boaz. Eu não sou digno. Mas Boaz vai reconhecer alguns dotes de Ruth, né? Aquilo que ela fez para a sua sogra, a maneira como ela adotou o Deus de Israel. Meus amados irmãos, está aqui a segunda lição, um recomeço diligente, a área na sua vida que precisa recomeçar. Ruth nos ensina. Algo na sua vida que precisa de um viver sábio, Ruth nos ensina. E eu quero concluir com uma última lição. Foi a lição de um novo tempo e de uma nova vida para Ruth. Deus tem um novo tempo e uma nova vida para nós. Amém? Noemi quer achar, meus amados irmãos, um lar para Ruth. Ela quer achar esse lar para ela. Ela quer que ela se case. Ela quer que ela seja feliz. Ela quer que ela tenha filhos. Ela quer que Ruth perpetue a memória da família. E agora Noemi sabe de que Boaz é um dos seus remidores. E aí entra no capítulo 3, não precisamos ler, que já lemos. Aí Noemi diz: Ruth, vá para a eira. Boaz vai estar lá, querida. Deita aos pés de Boaz.
Deitar aos pés, amados irmãos, era uma posição de servo. Mas nesse caso aqui, Ruth, ao deitar aos pés de Boaz, ela quer trazer a lembrança de Boaz, a petição dele remi-la, porque ele era um dos parentes próximos de Elimeleque. E Boaz, ao percebê-la ali, Boaz vai entender a petição de Ruth. Ele sabe que é a coisa certa a fazer, mas ele também sabe que existe um outro remidor, né? Aí ele procura esse remidor, ele vai até a porta da cidade, os juízes da cidade chamam esse remidor e fala: você quer comprar as terras de Noemi, que era de Elimeleque, na verdade Elimeleque? O homem se interessou nas terras, mas quem comprar as terras vai ter que casar com Rutinha. Aí ele lembrou que ele tem família, e ele não queria prejudicar a sua herança. O que ele faz? Ele abre mão da remissão. E ele fala: Boaz, eu te dou o direito de remissão. E algo acontece maravilhoso. E esse texto eu quero ler para concluir com os irmãos. Capítulo 4, verso 13 a 15, que diz: assim tomou Boaz a Ruth e lhe a fez por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Verso 15, ele será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Louvado seja Deus. Termina então com Ruth casada, Ruth grávida, Ruth dando filho a Boaz. Esse homem vai fazer parte da genealogia de Davi e, consequentemente, do Messias. Meus amados irmãos, Deus recompensou amplamente a piedade de Noemi. E Deus recompensou a lealdade de Ruth. Vocês notam aqui como os planos de Deus são perfeitos? Deus tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Ele tem um plano perfeito. Toda desventura sofrida, ela foi recompensada. Houve um novo tempo, uma nova vida para Ruth. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que está precisando de um novo tempo, está precisando de um novo começo. Primeiro passo é refugiarmos, como Boaz disse para Ruth, né? Que bom que você veio refugiar embaixo das asas do Senhor de Israel. O primeiro passo, querido, é isso, é refugiar pela fé debaixo das asas do Senhor nosso Deus. Amém? E Ele vai te recompensar. Deus vai premiar, assim como Ele premiou a confiança de Ruth. Ruth se tornou alvo da misericórdia do Senhor. E Deus mudou a sorte dela. Deu a ela um novo tempo, uma nova vida. Louvado seja Deus. Está precisando de um novo tempo? Se refugie debaixo da graça do Senhor. Quando nós olhamos para Boaz, Boaz é o tipo perfeito, é o quadro perfeito de Cristo, porque Cristo é o verdadeiro remidor, amém, meus irmãos? Isaías 59 diz que de Sião virá o libertador, o remidor, graças a Deus. E é Ele que faz uma completa redenção, remissão. Vocês notaram a evolução de Ruth? Ruth, ela começa no campo de Boaz. Ela está no pecado, distante de Deus, distante do seu remidor. Mas de repente Ruth já está no campo de Boaz. Ela está no campo do seu remidor. Mas de repente do campo ela já está nos pés do remidor. E por último, ela está dentro do lar
do remidor. Louvado seja Deus. Essa era a nossa situação. Um dia a gente estava em Moabe, em pecado. De repente o Espírito Santo nos leva para o campo do remidor. E de repente um dia o Senhor nos leva aos pés do remidor. E um dia, louvado seja Deus, nós estaremos dentro do lar do nosso remidor. Louvado seja Deus. Um dia estaremos gozando das benesses que há no lar do nosso remidor, do nosso Salvador. Oh, amados irmãos, vamos orar. Baixa a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Hoje à noite é noite de sábias decisões. Talvez alguém hoje, pastor, eu preciso tomar sábias decisões na minha vida, e eu vou tomar em nome de Jesus. A partir de hoje, pastor, eu vou depender do Espírito Santo de Deus e vou tomar essas sábias decisões na direção do Senhor. No meu lar, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho. Talvez há irmãos aqui precisando de recomeços, como Noemi hoje à noite. Oh, amado irmão, se joga, se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu quero recomeçar de novo, Senhor. Talvez há irmãos aqui que precisa experimentar um novo tempo e uma nova vida. Pastor, ore por mim. Alguém assim, levante a sua mão. Deus falou ao seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém hoje? É alguém hoje. Amém, meu querido, há mais alguém. Eu quero recomeçar. Há mais alguém? Alguém hoje que hoje à noite gostaria de ter a certeza de estar, de um dia adentrar no lar do seu remidor. No lar de Jesus está preparando. Mas para você entrar lá, querido, você precisa tê-lo como Salvador da sua alma. Alguém hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Pastor, eu não sou salvo. Eu ainda não tenho certeza da minha salvação. Mas hoje à noite eu quero render a minha vida a Jesus. Alguém assim, levante a sua mão. Alguém. Se há alguém em casa que está fazendo alguma decisão, escreva aí. Pastor, eu estou tomando uma decisão hoje de entregar a minha vida a Jesus. Pai Santo, eu quero te agradecer pela tua palavra. Nos ajuda a partir de hoje a tomar sábias decisões na nossa vida. Ajuda cada um de nós a recomeçarmos com humildade, com uma iniciativa que vem certa do Senhor no nosso coração. Pai, nos ajuda a viver um novo tempo na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, ó Deus, no nosso trabalho, no meu ministério aqui na igreja. Ó Deus, me ajuda a viver um novo tempo, ó Deus, no meu relacionamento com o Senhor. Eu quero melhorar o meu relacionamento, a minha intimidade contigo, Pai. Ajuda os meus irmãos a ter um novo tempo na vida com o seu relacionamento com a igreja de Cristo, com o Senhor. Ó Pai, não permita que venhamos ficar da maneira como o Senhor não quer que ficamos, mas que venhamos ficar da maneira como o Senhor deseja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe cada um de nós, né? Vamos recitar nossa divisa e depois a Luciana e a Nathalie vai fazer o pós-lúdio com uma música que tem uma letra muito bonita, tá bom? Fiquemos em pé. Lucas. Recitemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podeis assentar após o pós-lúdio cantado. Nós estamos encerrados.